Meus caros, que alegria inenarrável, mais um encontro, mais um assunto importante e hoje a gente vai falar sobre estruturação da sua empresa. Mas antes da gente entrar no assunto, não se esqueça, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe nosso trabalho lá, divulgue isso para a sua rede de contatos. Vamos fazer esse espaço crescer. Conheça o nosso trabalho. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Se você já for inscrito, verifique se a sua inscrição ainda está válida, né? E acompanhe isso de perto. E vamos lá, mas antes também, vá lá, pega o seu caderninho, sua caneta, faça suas anotações, faça os seus registros, que eles vão ajudar você a compartilhar conosco as suas dúvidas. Então aqui embaixo estão nessa área de contato aqui do YouTube. Vá lá, faça os seus comentários, faça suas perguntas, entre em contato com a nossa equipe. Essa interação conosco, esse engajamento com o nosso trabalho, mostra para o YouTube que esse material é relevante e assim ele coloca isso disponível para muito mais gente. Vamos lá então? Vamos começar a nossa conversa? Bom, como sempre, aqui do lado a gente tem o nosso material de apoio que vai ajudar a gente a manter um certo ritmo e a organizar o nosso raciocínio. Então vamos conversar um pouquinho sobre a estruturação da empresa. Mas como sempre, vocês sabem, eu gosto de uma reflexão inicial e hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que Honoré de Balzac, um dos maiores escritores da história, né? Um francês do século XVIII que já veio com esta pérola aqui. A administração é a arte de aplicar as leis sem lesar os interesses. Percebe? Por que eu trouxe essa frase? Porque nos dias de hoje, meus caros, muita gente acha que as leis estão aí para atrapalhar os negócios. Muita gente acha que para ganhar dinheiro e proteger os seus interesses, ela deve atuar à beira da legislação. Meus amigos, isso não é verdade. Uma empresa operando dentro da legalidade tem acesso a uma porção de benefícios, tem acesso às vantagens previdenciárias, tem acesso à rede bancária, pode participar de licitações, enfim, tem uma porção de vantagens do ato de você legalizar o seu negócio. Então, use as leis a seu favor para que as próprias leis preservem os interesses seus e da sua operação. Ok, meus caros? Vamos lá? Vamos em frente? Tenha em mente o seguinte: antes de você fazer a sua primeira venda, você tem que pensar sobre como é que você vai estruturar o seu negócio, né? Você já deve ter percebido a essas alturas do campeonato que não basta ter um CNPJ, né? Você tem muita coisa a pensar sobre como você vai efetivamente tocar o seu negócio. E nesse primeiro passo, isso que a gente vai discutir aqui hoje, a gente vai falar sobre como você vai tomar as suas decisões para estabelecer uma estrutura que você vai usar para gerir o seu negócio, a sua equipe e a sua operação, ok? Então isso que a gente vai fazer aqui hoje é extremamente importante porque isso vai posicionar legalmente a sua empresa no ecossistema empresarial nacional, ok? Então vamos lá. Outra reflexão também importante e também inicial. Isso é uma obrigação ou é apenas uma boa ideia? Meus caros, as duas coisas. Primeiro, porque legalizar uma empresa é óbvio. Não preciso dizer para você que isso é obrigatório. Não é possível você imaginar que você possa crescer, prosperar como empresário atuando na informalidade. Ok? Então, primeiro passo, você precisa sim legalizar o seu negócio. Segundo passo, isso é uma excelente ideia sim. Por quê? Porque a partir do momento em que você prospera, que o seu negócio cresce, você passa a ser visto como uma pessoa de sucesso. Você passa a ser exemplo. Você já deve ter ouvido a frase que diz que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Com certeza você já ouviu. Eu faço uma adaptação dessa frase e digo o seguinte: um exemplo vale por 1000 imagens. Então o exemplo é muito forte. Então se você for exemplo para alguém, seja um bom exemplo. Seja exemplo daquele empresário que atuou sempre dentro da legalidade, fez sempre as coisas do jeito certo para preservar a lei, preservar a sua empresa, preservar o cliente e preservar os seus próprios interesses. Ok? Então, não esqueça, é uma obrigação e é uma excelente ideia. Mas, afinal de contas, o que é essa estrutura legal e tributária que a gente vai falar, né, hoje? Então, basicamente,
eu estou imaginando aqui que são alguns pontos que você precisa refletir antes de tomar a decisão, as decisões que vão ser necessárias nessa etapa. Antes mesmo até de entrar nesses pontos que eu coloquei aqui na imagem para vocês, eu diria que o primeiro ponto aqui é você entender que não dá para você fazer isso aqui sozinho, ok? Então, traga para perto de você um excelente contador. O contador é o profissional que tem o domínio da legislação e das regras do jogo para fazer isso aqui. É ele que está entre a lei, está entre a Receita Federal, enfim, que conhece todo esse arcabouço jurídico e contábil necessário para você conseguir fazer uma operação, uma empresa que dê certo e que possa dar dinheiro para você, ok? Essa, no final da história, é a grande ideia de todo mundo, né? Mas, enfim, que pontos você vai precisar avaliar para você poder, então, tomar as suas decisões? Você deve estar pensando, mas o John fala tanto em decisões, né? Que decisões são essas? Calma. Nós já vamos falar sobre isso. Mas primeiro tem que entender que algumas coisas você precisa sopesar antes de tomar essas decisões. E uma delas, por exemplo, é o nível de controle. Qual é o nível de controle que você quer ter sobre a sua empresa? Né? Sobre as decisões que você vai tomar no dia a dia da sua empresa. Os tributos. Né? Qual é a estrutura legal e o regime fiscal que você vai ser submetido, né? E de que forma isso vai impactar na sua lucratividade, ok? Isso é importante você pensar. Responsabilidade. Ou seja, qual é a relação entre o seu negócio e o seu patrimônio pessoal? Se a sua empresa tiver dívidas, o seu patrimônio pessoal pode ser usado para quitar essas dívidas? Isso é uma reflexão que você precisa fazer. Longevidade do negócio. Quanto tempo esse seu negócio vai durar? Ou você acredita que ele vai durar? E você precisa estar presente ou não precisa estar presente? Esses são alguns dos elementos que você precisa pensar. Captação de capital. Como é que você vai acomodar os investidores que aportarem recursos na sua empresa? Qual é a participação deles no processo decisório, por exemplo? Isso é uma coisa que você precisa definir. E outro elemento importante aqui é sobre a facilidade de gestão, né? Então, esses aspectos fiscais e contábeis, eles mudam muito de um tipo para outro de enquadramento que a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui. Então eu coloquei só como exemplo a sociedade limitada e a sociedade anônima. Elas têm características muito diferentes que vão impactar diretamente no dia a dia da própria operação, ok? Mas vamos lá então, que decisões são essas, né? A gente vai começar conversando aqui sobre a natureza jurídica. A natureza jurídica do negócio, ela vai dizer para você como é que a sua empresa vai funcionar, qual vai ser a composição acionária da sua empresa e qual é a forma que a sua empresa vai se utilizar para recolher os tributos que ela deve, né? Então, para fazer essa escolha, né, esse enquadramento, vamos usar esse termo, você precisa considerar qual é o volume de capital que você vai aportar no seu negócio, né, capital social, ou seja, dinheiro que você vai colocar para abrir o negócio, qual é a quantidade de sócios que vai ter essa empresa, se é que vai ter, né, que tipo de produto ou serviço você vai oferecer para o mercado, e finalmente qual é a receita bruta que você acredita que você vai ter ao longo do ano. Esses elementos vão ajudar você a definir qual é a natureza jurídica que a sua empresa se encaixa. Uma vez feito isso, você precisa definir o porte da sua empresa, ou seja, qual é o tamanho do seu negócio. Esse tamanho ele é definido basicamente pelo nível de faturamento anual e pelo quadro de funcionários que você tem, ok? Esse porte vai ajudar você a fazer o enquadramento fiscal, o enquadramento tributário, que é o nosso próximo passo, que é a escolha do regime tributário, né? Então, ele é definido em função da natureza jurídica, que esse foi o primeiro passo, e em função do porte. Isso vai definir qual é o seu enquadramento. Basicamente, esse enquadramento vai dizer quais alíquotas que você vai pagar, como é que vai ser calculado o seu imposto, ok? E como que você vai pagar isso? Lembre-se, os impostos têm um impacto extremamente importante na lucratividade do seu negócio. Então, você fazer essas escolhas aqui do jeito certo para encaixar da melhor forma possível o seu negócio é assegurar o melhor resultado possível. Mas vamos lá. Vamos começar entendendo
a natureza jurídica. Então eu fiz aqui uma subdivisão para facilitar um pouquinho, justamente para ser mais didático, né? E vamos falar aqui primeiro sobre as naturezas jurídicas em que você pode individualmente montar um negócio, ou seja, você não precisa necessariamente ter sócios, né? E o primeiro jeito é o microempreendedor individual, o famoso MEI, né? MEI é o primeiro passo que você vai dar para sair da informalidade, ou seja, é aquele profissional autônomo, né, que trabalha na informalidade e que precisa de um CNPJ para ter acesso a questões previdenciárias, acesso à rede bancária, enfim, né? Existem algumas limitações, existem algumas regras, a gente não vai entrar em todas, então sugiro que depois você faça um print dessas telas aqui, né, ou dê um pause e leia isso aqui com calma, tá? Mas você não pode ter um faturamento superior a R$80 mil por ano e você pode ter no máximo um funcionário ganhando um salário mínimo, ok? Detalhe, nem todo mundo pode se encaixar como MEI. Há uma lista de atividades que podem se encaixar aqui e essa lista está sempre divulgada pela Receita Federal, ok? Outro tipo de natureza jurídica é aquilo que a gente chama de empresa individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, né? Então, EIRELI é um modelo que foi criado lá em 2011 para essa pessoa que não quer ter sócios, ele quer ter um controle absoluto nas decisões e ele não quer ter sócios ou ele não precisa ter sócios, né? Aqui tem uma característica importante, você precisa fazer um aporte inicial de capital social de no mínimo 100 salários mínimos, ok? Ou seja, para abrir uma empresa desse jeito aqui, você tem que ter no mínimo 100 salários mínimos para fazer um aporte de capital. Por que isso? Para garantir a segurança dos seus funcionários. Por quê? Porque esta modalidade isola o seu patrimônio pessoal. Ok? Então, se a empresa tiver dívidas, o seu patrimônio pessoal não pode ser usado para quitar essas dívidas, né? Então, por isso, esse aporte é inicial maior, né? Empresário individual. Essa modalidade aqui, ela é muito similar à EIRELI, com uma grande vantagem: você não precisa fazer um aporte de 100 salários mínimos, né? Então aqui um aporte pequeno já pode você montar a sua empresa individual, só você como sócio. Detalhe, tudo tem um preço nessa vida. No caso da empresa dessa modalidade, o seu patrimônio pessoal, já que você não fez um aporte de 100 salários mínimos, o seu patrimônio pessoal pode ser usado para quitar dívidas da sua empresa, ok? Então, lembre-se, não há almoço grátis. Uma outra forma é a sociedade limitada unipessoal, né? Então, ela atende basicamente aqueles empreendedores que não querem ter sócios, né, não precisam, também não tem grandes recursos para fazer aporte, como no caso de uma EIRELI, né? E aqui também você tem, digamos assim, resguardada, essa é a diferença, você tem aqui resguardado o seu patrimônio pessoal, ou seja, você tem as vantagens de uma EIRELI sem necessidade de aportar aquele monte de dinheiro e ainda por cima você está com o seu patrimônio pessoal resguardado. Muito bem. E se você quiser ter sócios, né? Então a gente tem aqui aquilo que eu chamei de cotistas aqui, né? Então, para começar, a gente tem a sociedade simples. A sociedade simples, basicamente, é um agrupamento de indivíduos de atividades intelectuais. Então, aqui normalmente a gente está falando de médicos, dentistas, advogados, arquitetos, contadores, enfim, que se juntam para constituir uma empresa, né, e a se aproveitar das vantagens de se ter um CNPJ, tá? Então eles se associam, normalmente essa associação é de profissionais de uma mesma atividade, tá? Ela tem duas subdivisões, tem aquilo que a gente chama de sociedade simples limitada, em que a responsabilidade se restringe ao valor aportado na empresa, ou seja, o seu patrimônio pessoal está preservado, né? Ou então uma sociedade simples que essa proteção não existe, né? Então o seu patrimônio pessoal pode ser usado para liquidar dívidas da sua empresa.
ainda como cotistas, você pode ter a sociedade limitada, que é uma das mais conhecidas e mais comuns que nós temos hoje no país, que são as famosas empresas limitadas aqui, né? Então, essa aqui são aquelas empresas em que você junta pessoas que têm interesses comuns, né? Muitas vezes competências complementares, e essas pessoas se juntam para constituir uma empresa, tá? Aqui tem uma garantia de patrimônio pessoal, ou seja, o seu patrimônio pessoal não quita dívidas, não é usado para quitar dívidas empresariais, né? E aqui tem uma liberdade muito grande. Por quê? Porque aqui você tem um contrato social entre os sócios em que eles definem as regras de convivência, as regras do jogo. Então essas regras podem ser mudadas sempre que eles quiserem, bastando uma alteração no contrato social. Ou seja, é um acordo de cavalheiros documentado. Então, minha empresa, minhas regras, né? Desde que estas regras não infringam as leis, né? E finalmente, a gente tem as empresas de sociedade anônima, em que o capital social ele não é dividido em cotas, mas em ações. Por isso que a gente não chama mais de cotista, chama de acionista, né? Essas empresas, elas têm o acionista, então tem uma total liberdade, independente de contrato social, né, de comprar e vender ações, ok? As ações que estão lá, ou seja, as frações do capital social. Esse capital social, esta empresa, ela pode ter duas variantes, vamos chamar assim. Uma que a gente chama de empresa de capital aberto, em que elas operam em bolsa de valores, ou seja, as ações são vendidas na bolsa de valores, ou seja, o grande público pode ser proprietário de parcelas da empresa. Ou então aquelas que a gente chama de empresas de capital fechado, em que as troca de mãos das ações ocorre entre os acionistas já constituídos e convidados por eles, né? Ou seja, um grupo mais fechado, não é uma venda pública, ok? Muito bem, então isso que nós avaliamos aqui é aquela primeira decisão, a natureza jurídica do seu negócio. Qual é o nosso próximo passo? O porte, né? O porte da empresa. Então, basicamente, o porte ele usa o faturamento e o quadro de funcionários da empresa para definir esse tamanho, definir esse porte. E isso depois vai ser base para o enquadramento fiscal que a gente já vai discutir daqui a pouquinho. Mas, enfim, quais são, então, os tipos de porte que nós temos, né? Nós temos microempreendedor individual. A mesma nomenclatura que a gente viu agora há pouco, né? Então, tem um faturamento no máximo de R$81 mil ao ano, e um quadro de funcionários de no máximo um funcionário, ok? Microempresa. O que é essa microempresa? Já é uma empresa um pouquinho maior. Pode faturar até R$360 mil ao ano e um quadro de funcionários que pode ir até 9 funcionários no caso de uma operação de comércio e serviços ou até 19 funcionários no caso de uma operação industrial. Outro tipo de empresa, que é a empresa de pequeno porte, né? Que basicamente o faturamento de 360 a 4,9 milhões ao ano, né? Que pode ter entre 10 e 49 funcionários no caso de operações de comércio e serviços, ou entre 20 e 99 funcionários em operações industriais, ok? Muito bem. Aí também temos a empresa de médio porte. Daqui para frente, o faturamento já não é mais considerado, só se considera o quadro de funcionários, ok? E no caso de uma empresa de médio porte, para que ela seja enquadrada como nessa modalidade, então ela tem entre 50 e 99 funcionários, no caso de uma operação de comércio ou serviços, e entre 100 e 499 colaboradores, se for uma operação industrial. E finalmente, então, nós temos as empresas de grande porte, quando o quadro de funcionários passa desses valores, ou seja, acima de 100 funcionários no caso de comércio e varejo e acima de 500 funcionários no caso de indústria, ok? Então, lembre-se que o porte vai ajudar você na definição do enquadramento tributário, que é o nosso próximo passo, que nós vamos fazer a escolha do regime tributário, né? Então, esse regime tributário mais adequado, ele vai ajudar você a
garantir que você vai pagar os impostos justos, adequados e os menores possíveis dentro da legalidade. Ou seja, a escolha do regime tributário se encaixa dentro do planejamento tributário que você precisa fazer para o seu negócio. De novo, vou repetir aqui uma coisa que eu já falei. Use um contador de confiança para fazer essa escolha. Porque se você escolher errado, você pode ter dois problemas aqui, no mínimo dois problemas. Né? Se você pode eventualmente pagar muito mais imposto do que você deveria, se você fez uma escolha errada. Isso pode causar prejuízo, pode impactar nos resultados do seu negócio. Ou, eventualmente, você pode pagar menos imposto do que você deveria, o que pode causar problemas sérios com a Receita Federal. Pode gerar multas, pode gerar processo, pode gerar um monte de problema para você. Né? Então, não deixe de fazer isto com o apoio de um profissional de contabilidade, ok? Mas que regimes tributários são esses, né? Bom, tem o mais conhecido aqui de todos, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional, basicamente, você junta todos os tributos que a empresa deve pagar numa única guia, num único documento, né? E paga isso tudo de uma única vez. Né? Esse documento a gente chama de DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Isso resolve um monte de questões burocráticas. Isso para empresas pequenas, que são as que podem usar esse sistema aqui, né? Ou seja, MEI, ME e EPP, ou seja, as MEI, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que podem usar isso aqui, desde que o faturamento dessas empresas não ultrapasse os 4,8 milhões ao ano, né? Ok? Se ultrapassar, essa empresa precisa se enquadrar, vai ser enquadrada como lucro presumido, que a gente já vai falar. Muito bem. Então, o que é esse lucro presumido? Aqui, para fazer o cálculo dos impostos que a sua empresa deve, a Receita Federal vai fazer uma presunção do lucro anual oferido pela sua empresa. Ou seja, ela vai fazer uma projeção do lucro que a sua empresa pode vir a ter. Ok? Então, esse faturamento não pode ultrapassar 78 milhões. Empresas acima disso não se encaixam aqui. Tá? Então, aqui, vai fazer uma presunção. Ok? Uma presunção de faturamento. Muito bem. E empresas que faturam acima de 78 milhões, elas vão ser encaixadas dentro do lucro real. Ou seja, aqui é com base não numa previsão, mas com base literalmente no seu lucro líquido. Ou seja, faturamento real, gastos reais, desconto um do outro, já gera o lucro líquido. E você vai ter em cima disso o cálculo dos seus tributos. Aqui, detalhe. Isso, empresas acima de 78 milhões, isso aqui é obrigatório, ok? Contudo, existem algumas empresas que, em função de alguma peculiaridade, elas, por lei, são obrigadas a se encaixar no lucro real, mesmo que elas não cheguem nem perto desses 78 milhões de reais de faturamento. Então, aqui a gente tem que tipo de empresa obrigatoriamente tem que ser lucro real, né? Empresas que têm algum tipo de isenção fiscal, elas têm que fazer isso via lucro real. Empresas que recebem capital de fora do país, por obrigatoriedade, tem que se enquadrar como lucro real. E empresas do setor financeiro e agronegócio, obrigatoriamente, tem que ser enquadradas no regime de lucro real. Ok? Muito bem, meus caros. Então, essa foi a nossa temática de hoje. A partir do próximo encontro, a gente vai falar sobre o dia a dia da empresa. Nós vamos falar sobre a gestão da sua empresa, né? Eu acho que vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Muito bem, meu cara. Nessa nossa discussão de hoje, quando a gente falou de estrutura, a ideia justamente era mostrar para você como é relevante você prestar atenção nos detalhes para legalizar a sua empresa. É muito importante que você faça isso. Essas escolhas que você vai fazer nesse momento aqui, elas vão ser determinantes na tranquilidade do seu negócio, nos resultados que você vai obter, no acesso que você vai ter a financiamentos, a participação em licitações, a ganhos, enfim, vai te dar toda uma tranquilidade que na ilegalidade você não tem. Ok? Então, tudo isso que a gente discutiu hoje aqui precisa ser alvo do seu planejamento tributário. Tem que estar lá, no seu plano de negócio. Então,
insisto, até estou parecendo repetitivo aqui, parece que eu estou fazendo propaganda para contador. Não, é uma questão simplesmente de segurança para você, né? Tenha ao seu lado um bom contador, que ele é o profissional que vai ajudar você a tomar as boas decisões no campo da legalização, da estruturação do seu negócio. Meus caríssimos, espero que essa nossa discussão aqui tenha feito sentido para você. Aqui embaixo, como sempre, estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe nosso trabalho, divulgue isso para a sua rede, para os seus contatos. Vamos fazer esse canal aqui crescer, porque é só assim que a gente consegue fazer com que a nossa voz chegue a mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique lá no sininho. Assim você vai ter certeza de que o YouTube vai te contar cada vez que um vídeo novo sair aqui e você não vai perder nenhum conteúdo. Meus caros, finalmente, não esqueça aqui embaixo os nossos comentários. Se engaje, converse com a nossa equipe, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, nós vamos esclarecer você, nós vamos ajudar você, afinal de contas, este é o objetivo desse canal aqui. Meus caros, espero que isso tenha te ajudado, nos encontramos no nosso próximo vídeo e até lá, um grande abraço para você. Fui!